saudações. Hoje vamos falar sobre programação 2D no contexto de computação gráfica. Então, começando, o que é computação gráfica? Computação gráfica é um ramo da ciência de computação ou das ciências de computação que se dedica ali a estudar a forma como os computadores vão processar imagens, desde as suas cores, os seus componentes, até como vão apresentar essas imagens. Então, hoje vamos falar sobre computação gráfica em sistemas de coordenadas 2D e sobre como é que nós podemos ali criar jogos com isso. Mas antes, o que são sistemas de coordenadas e o que são sistemas de coordenadas em 2D? Okay. Então, sistemas de coordenadas são basicamente uma forma através da qual nós conseguimos identificar ou localizar itens em um espaço, ok? Então, essas coordenadas elas podem ter desde uma até n dimensões, dependendo do problema que se quer resolver e sobre a forma como o sistema será implementado. No caso, coordenadas 2D são aquelas que contam com 2 pontos. Sistemas de coordenadas 2D são aquelas que utilizam 2 pontos para localizar itens na tela. Vamos ter aqui uma pequena explicação no nosso caderno e eu já havia começado por algum motivo. Ok, vamos limpar. A ideia é a seguinte: nós temos 2 coordenadas, vamos chamar uma de x e outra nós iremos chamar de y. Então, o x e o y vão nos ajudar a localizar um item na tela, onde o x, no caso, indica a posição no eixo das abscissas e o y indica a posição no eixo das ordenadas. Então, a ideia é que tenhamos algo similar a isto. Esta aqui será a reta do x e esta aqui será a reta do y. Notem só que neste caso aqui, o y ele está na direção inversa, não é? Vamos explicar isso daqui a pouco. Normalmente o y estaria aí para cima, no caso ele sair para baixo. É basicamente isso que acontece quando trabalhamos com sistemas de coordenadas 2D, ou pelo menos é o que acontece nesse sistema que aqui estamos a utilizar, ok? Então, a ideia é que o x nos permite identificar a posição do elemento na reta horizontal e o y na reta vertical. Então, a ideia é que tenhamos, por exemplo, aqui um x 40 e um y 20, por exemplo, para identificar um item que se encontra neste ponto aqui, como nós já vimos lá com os sistemas de coordenadas cartesianas do meu xará René Descartes. Então a ideia basicamente é essa: é um sistema bidimensional, é um sistema de coordenadas 2D. Nós usamos 2 pontos, um ponto que é o x, outro ponto que é o y, para poder identificar, usamos um valor que é o x e outro valor que é o y para poder identificar um ponto no nosso espaço, ok? Então a ideia é praticamente esta, e continuando aqui no slide, nós vamos falar sobre a aplicação deste sistema no desenvolvimento de jogos, ok? Então, para começar, o que é um jogo? Um jogo, um videojogo, no caso, é um programa que corre no computador e tem ali alguma interação com o usuário e que apresenta imagens interessantes com as quais o usuário interage a fim de cumprir algum objetivo e por aí vai, ok? Então, hoje nós vamos olhar para videojogos de uma perspectiva mais de programador, ok? Vamos falar sobre os componentes que fazem parte do videojogo e como é que nós podemos desenvolver algum usando um framework qualquer, ok? Então, no caso, o framework que vamos utilizar é o Raylib. Permitam-me aqui pesquisar convosco, que é para a gente ficar a saber. Então, Raylib é este framework aqui, muito interessante, e ele é utilizado para fazer jogos e outros sistemas que utilizem, outros sistemas que necessitem de representação, seja 2D ou 3D. Okay? Ele está atualmente disponível para C e C++, e depois permite aquela questão do WebAssembly, em que você compila o seu programa e ele corre no browser, ok? Então, nós vamos ver hoje como aplicar este sistema aqui para desenvolver um videojogo, como é que nós vamos ter ali os componentes do videojogo sendo desenvolvidos usando o Raylib. Então, para começar, o primeiro componente que temos aqui dar uma olhada é o componente da janela, né? E sobre as propriedades que envolvem este componente. Todos sabemos que um videojogo ele corre uma janela, pode ser uma janela de tamanho normal ou uma janela que cobre toda a tela do computador. A ideia é que ele corre em uma janela. Então, para começar, vamos ver aqui como é que nós criamos uma janela usando Raylib, ok? Então, neste contexto ali, gostaria também de dizer que o Raylib fornece uma documentação super completa, que é esta que nós temos aqui. Então, aqui temos funções que vão desde a configuração, né? Desde a janela e as propriedades da janela, até componentes como componentes gráficos, primitivas gráficas, funções que permitem verificar a colisão de elementos e N outras utilidades que
possam assim ser úteis para nós no processo de desenvolvimento do nosso videojogo, ok? Então, hoje vamos falar primeiramente sobre janelas e como podem ver aqui nós temos a documentação da função para a criação de janelas. Então vamos aqui pôr um pouco de mão na massa e ver como é que essas janelas podem ser implementadas em C++ usando Raylib, ok? Então vamos aqui ao nosso código, que é onde vamos começar com a implementação de uma janela, que é o primeiro item lá na nossa lista. Então, para implementar uma janela em Raylib, para criar uma janela em Raylib, nós vamos primeiramente incluir a biblioteca. Então, vamos fazer aqui uma inclusão de Raylib, depois vamos definir aqui a função principal, que é a nossa int main, e na int main nós vamos criar a nossa janela. O Copilot está aqui a me recomendar. Então, o primeiro valor há de ser a largura da janela, ou seja, o número de pixels que a janela vai consumir em largura, né? O número de pixels máximos até onde o x vai, o x visível vai, e depois temos aqui o número de pixels de altura, quantos pixels a janela tem em questão do y, não é? E depois temos aqui o título da janela. No caso eu vou chamar de janela mesmo, que eu já fiz mais configurações aqui, que é para vocês poderem ver a janela ali quando ela for inicializada. Então, depois de criarmos a nossa janela, temos a questão de configuração, né? Que é como a nossa janela vai ser apresentada para o jogador. Não é? Nós podemos aqui configurar, por exemplo, questões como a forma como o mouse deve ser apresentado. Se nós queremos esconder o mouse quando o cliente está na nossa aplicação, em alguns casos isso é necessário, em outros casos não. Se nós queremos apresentar ou não apresentar as bordas da nossa aplicação para o cliente, então aqui o Raylib ele dispõe de uma série de funções que nos permite configurar esse aspecto, ok? Então, no caso, nós iremos, por exemplo, aqui dar uma olhada na função, por exemplo, de FPS, que é o número de frames que o nosso jogo vai ter ali no percurso. Geralmente os jogos eles têm até 60 FPS, então é isso que vamos configurar aqui no nosso jogo. Então, temos uma função chamada setTargetFPS, número de frames, número de imagens apresentadas por segundo, e vamos colocar aqui 60. Então, no caso, acabamos de configurar a nossa janela para ter uma taxa de frames de 60 frames por segundo, ter uma taxa de 60 frames por segundo. Então, quando vamos aqui trabalhar na questão da renderização, nós temos aquele loop, que é o loop da interação com o usuário e a interação com, enfim, e a apresentação das imagens na tela, né? Então, teremos aqui de implementar este loop. Vamos ter aqui while, not, e temos uma função de Raylib que é chamada window should close. Essa função nos diz quando é que a janela deveria ser fechada ou deve ser fechada. No caso, quando o usuário clica no X ou quando o usuário aperta na tecla ESC, caso a gente esteja a tratar os eventos. Então, basicamente aqui, essa é a função que vai definir se o programa continua a correr ou interrompido, porque o usuário fechou ou está a fechar o nosso jogo. Ok? Então, aqui dentro do nosso loop, que é aquela repetição, porque lembrem-se, os jogos, eles, depois de iniciados, entram em uma repetição infinita, em que vão apresentando alguma imagem, recebendo o input, apresentando a imagem a seguir 60 vezes por segundo, caso o número de frames seja 60, ou um número superior a isso, caso tenhamos mais frames por segundo do que aquilo que temos aqui neste jogo. Ok? Então, aqui no caso, o que iremos fazer é, durante este loop, iniciar a questão de desenho, iniciar o nosso motor de desenho. Aqui o Raylib ele conta com um backend, que pode ser o OpenGL ou Metal ou qualquer outro backend de renderização, dependendo da plataforma em que ele se encontra. Então, temos o Begin Drawing, temos a função para limpar o background, no caso vamos limpar com uma cor branca, não é? Temos aqui uma cor white por debaixo disto, por debaixo, enfim, no background da nossa aplicação quando ela estiver a correr. E depois temos o End Drawing, que é basicamente finalizar a questão do desenho, que é para o Raylib poder atualizar a imagem que está sendo apresentada. Então isto basicamente é uma função, dá um programa básico para apresentar uma janela usando Raylib. Agora vamos compilar usando Xmake e ver o resultado, ver o que nós temos como resultado deste jogo aqui interessante. Então, como podem ver, nós temos uma janela que aí na transmissão está um pouco desalinhada, mas a ideia é mesmo essa. Então, temos aqui a janela que é o nosso jogo e assim conseguimos visualizar o que está sendo apresentado. No caso é uma tela branca, porque nós não inserimos nenhum outro item ali no nosso jogo, ok? Então agora o que vamos fazer é avançar e adicionar alguma coisa interessante
neste jogo e ver o que vai acontecer, não é? Mas, para tal, vamos voltar ao slide, que é para nos guiarmos e sabermos o que apresentar a seguir. Então, indo ao slide, o que nós temos aqui é a questão das janelas, que já foi tratada, já vimos o que são as janelas. Agora vamos ver algumas primitivas gráficas, que são funções básicas, funções que eu diria essenciais, para podermos apresentar alguns gráficos, no caso, gráficos 2D no nosso jogo. Ok? Então, voltemos aqui ao nosso código e vamos então adicionar esses itens aí ao nosso jogo. Primeiramente vou fechar essa janela fechada, perfeito. Então aqui o Relib dispõe de uma série de funções que nos permitem desenhar desde retângulos, triângulos, até círculos e etc. Ok? Então vamos aqui desenhar alguns itens e ver o que acontece. Para começar eu vou desenhar aqui um retângulo, que é o essencial, né? Então tem aqui uma função drawRectangle que recebe alguns parâmetros, não é? Para definir como é que esse retângulo será renderizado. Então temos aqui a posição X, a posição Y. No caso eu vou colocar, por exemplo, 100 e vou colocar aqui 100 também. E depois teremos a largura e a altura do retângulo. Eu vou colocar aqui 50 e 50. O que isso significa? E agora a cor vai ser red, just in case. Só para podermos apresentar o red ali assim. Então, o que isso significa? Lembram-se do nosso caderno? Lembram-se daquele esquema de sistemas de coordenadas? Este esquema aqui? Então, o que está a acontecer? Nós temos uma janela de tamanho 800 por 800. Então, temos uma janela gigante. Ela parte de lá e vai até o 800 aqui no lado do X. E também vai até o 800 por 600, né? 800 por 600, perfeito. Então, vai até 800 por 600 aqui no lado do Y. Então, nós temos o X como sendo 800 e o Y como sendo 600. Ok? Então, isto é que forma aquilo que é a nossa janela sendo apresentada. Então, nós agora estamos a pedir ao Relib para desenhar o retângulo e vai se localizar na coordenada 100, aqui para o X, também na coordenada 100, aqui para o Y, porque lembrem-se, o lado do Y ele é o contrário daquilo que se encontra no sistema cartesiano ortogonal. Então aqui nós temos esses pontos, até aqui que é o ponto principal. Então aqui é o ponto onde o nosso retângulo vai começar, ok? Então ele tem uma largura de 50 e uma altura de 50. Então nós teremos aqui 50 de altura e 50 de largura, algo similar a isso. Não critiquem as minhas práticas de desenho, eu não sou muito bom a isso, especialmente quando estou usando o mouse. Então, nós temos ali um retângulo na cor vermelha que há de ser renderizado de acordo com aquela instrução que nós passamos, ok? Então, aqui nós temos uma largura de 50, ok? E uma altura, daqui até aqui, temos 50 também. Então, essencialmente isso que vai acontecer, isso é que vai ser representado na tela de acordo com aquelas coordenadas que passamos. Vamos ver acontecer, ok? Vamos dar uma olhada. Então, temos ali o programa, 50 por 50, ok? Tá bem? Perfeito. Vou aqui compilar e depois correr, que é para podermos dar uma olhada no resultado final que o nosso programa nos dá. Então, como podem ver, nós temos ali algo similar ao que nós desenhamos há pouco tempo, ok? Perfeito. Ótimo. Então, fora a questão do retângulo, nós também temos outras primitivas, que vão desde círculos a triângulos e etc. Agora vamos ver como é que desenhamos um triângulo, por exemplo. Então, aqui nós temos uma função chamada drawTriangle. Então, esta função ela recebe vetores, que são umas propriedades que o Relib nos dá. Então, esses vetores, eles basicamente são constituídos por pares de valores, que são ali o x e o y, para todos os três vértices do triângulo, ok? Então, basicamente o que vai acontecer é algo similar ao que fizemos com o retângulo, ok? Voltando aqui ao nosso caderno, nós vamos ter 3 pontos. Um ponto, por exemplo, aqui, vamos ter outro ponto aqui para o x, e para o y serão pontos em coordenadas ali similares. Então, por exemplo, algo assim. Então, este ponto, ele se une com algum desses pontos, por exemplo, se une com o ponto que está aqui embaixo. Este vai ser, por exemplo, o primeiro ponto. Depois vamos ter o segundo ponto, que é este. Ele vai se unir, por exemplo, com o ponto mais alto, caso a gente queira fazer um triângulo virado para cima. Então, aqui há uma aresta. Depois, o outro ponto há de unir-se ali com
o terceiro ponto do x. Então, existirá aqui uma outra aresta e finalmente a última aresta. Então, isto será o nosso retângulo, onde nós temos os valores, por exemplo, do x1, x2 e x3. Ao mesmo tempo que do outro lado nós temos o y1, o y2 e o y3, que também serão fornecidos. E no caso aqui nós temos o y2 igual ao y3 ou algo similar, ok? Então agora o que vamos fazer é representar isto lá na nossa tela do Raylib, usando aquelas coordenadas que são passadas à função para desenhar aquilo que é o nosso triângulo, ok? Então basicamente o que teremos aqui no código é uma função, é chamada função drawTriangle, em que vamos passar aqui os vértices, os vetores, né, para o nosso triângulo, em que primeiro vamos passar o valor do primeiro vetor, que é o par de coordenadas x e y. Então para o x podemos passar, por exemplo, 400, okay? Para o y passamos aqui 200. Então avançamos para o segundo, que passamos aqui, por exemplo, 350 para o x e depois passamos aqui a 250 para o y. Então depois avançamos para desenhar o outro, que vai se encontrar não antes do 400, que é o nosso ponto central, mas sim depois dele. No caso pode ser um 550 e o y ele há de ser igual ao outro ponto, ao ponto mais à esquerda, que é aquilo que nós desenhamos lá no caderno, não é? Então nós teremos o y, que é o 250. Então, fora esses valores, Raylib também espera uma cor, como nós vimos anteriormente. No caso, podemos passar aqui um verde, um green, que é para vermos como é que esse triângulo vai ser representado, ok? Então, se corrermos o programa agora, nós teremos o retângulo que desenhamos anteriormente e também os pontos de x e y que acabamos de passar. No caso, é um triângulo meio estranho, né? Enfim, a ideia é similar. Nós temos 400, então aqui tinha de ser 450, não 550. Para termos um retângulo com uma estética um pouco mais chamativa. Então, basicamente é isso que nós temos aqui. Temos ali o nosso retângulo e depois o nosso triângulo, que são desenhados com base naqueles valores das coordenadas que passamos, ok? Então pronto, já deu para ver algumas primitivas em torno do Raylib e vamos, conforme o vídeo vai avançando, entender outras primitivas, entender outros conceitos por detrás disso. Mas já que a ideia é termos um vídeo curto, então vou aqui acelerar um pouco e falar sobre outros pontos importantes, quando estamos a falar aqui sobre gráficos 2D e por aí vai, ok? Então, voltando ao nosso slide, o que nós temos aqui a seguir é o conceito de textura, ok? Já falamos um pouco sobre algumas primitivas, agora vamos falar sobre textura. O que vem a ser uma textura? Uma textura nada mais é do que uma imagem, ok? Uma imagem que nós carregamos para apresentar no nosso jogo. Então, uma textura, ela pode ser carregada ali como sendo uma imagem, como sendo um conjunto de imagens, ao qual chamamos, nesse caso, de sprite, em que uma imagem é apresentada a seguir a outra, que é para termos uma espécie de animação, por aí vai, mas não vamos falar sobre sprites nesse vídeo. Nesse vídeo apenas vamos falar sobre texturas, e depois vamos ter aqui a questão de eventos. Então agora vamos falar sobre texturas e ver como é que o Raylib lida com texturas. Mas para tal, nós temos que ter aqui uma imagem, uma textura a apresentar, não é? Então, deixa-me ver aqui uma imagem. Ok, vamos ver uma imagem qualquer que vamos utilizar, que é para podermos ali representar um certo item, ok? Então, eu tenho aqui texturas interessantes, tem uma imagem aqui que é licenciável. Eu não posso apresentar tudo que tenho aqui na Google, porque algumas imagens elas são protegidas por licença. Então, vou aqui guardar uma certa imagem que vamos utilizar, ok? Então, perdão, deixa-me só copiar a imagem para a pasta do código que é para podermos fazer uso, ok? Só um instante, estou aqui a copiar a nossa textura. Copiar a textura em breve, ela está lá na pasta do nosso projeto. Perfeito. Tenho aqui uma imagem PNG, agora se uma imagem PNG é verdadeira ou não, isso a gente discute. Ok, deixa-me só colar aqui uma imagem. Text. E aqui temos a imagem da nossa textura. Eu acho que é possível ver aqui no vídeo. Perfeito. Então temos ali uma imagem de texturas, né, sobre diferentes elementos. Temos ali areia, temos ali água, etc. Blocos e por aí vai. Então uma textura é uma imagem como esta que a gente vai carregar para o
para o jogo e vamos fazer uso, não é? Então aqui vamos ver como é que fazemos uso desta textura. Então, vamos aqui no nosso código e, primeiramente, gostaria de dizer que Raylib fornece uma maneira muito intuitiva de lidar com texturas. No caso, vamos criar aqui um objeto chamado Texture e vai ser Texture 2D, ok? Então, Raylib fornece uma função na API chamada Load Texture, nesse caso Load Image. Ok, então vamos fazer aqui Load Image e essa função ela nos retorna uma imagem. Temos aqui Load Texture, né? Uma coisa parecida. Exato, Load Texture. Então, Load Texture é uma função que vai carregar uma textura do sistema operativo, uma textura do sistema dos ficheiros e vai retornar para o nosso programa, para que a gente possa fazer uso dessa textura. Então, voltando para aqui, vamos ter aqui na nossa textura, receber essa função, Load Texture, e o que vamos fazer a seguir, essencialmente, é passar o nome daquele ficheiro que contém a textura que nós queremos carregar. Então, temos aqui text.png, que é basicamente a textura que vamos carregar, e a seguir, iremos aqui apresentar essa textura carregada na tela, porque ela já foi carregada, então falta aí apresentar. Ok? Raylib fornece uma função chamada drawTexture. Draw foi mesmo draw, né? Então temos drawTexture e basicamente a ideia é passar a textura que nós queremos apresentar, no caso é a texture que nós nomeamos aí, depois passamos o valor do x e do y, onde essa textura vai estar. Ok? Então eu quero, por exemplo, colocar a textura, pelo bug, quero colocar a textura no X500 e no Y500 também, ok? E temos aqui cor. Por que é que nós precisamos de cor? Em algum momento o Raylib nos permite colocar uma cor por cima da textura. E no caso, quando a cor for vermelha, todos os tons serão avermelhados, todos os tons serão levados para o lado do vermelho. Isto vai fazer uma combinação de cores. Mas, geralmente, nós vamos querer colocar ali a cor branca, que é para não aplicar nenhuma outra cor no topo das cores que estiverem lá na nossa textura. Isso vai manter a textura intacta e vai impedir, por exemplo, a alteração nas cores e por aí vai. Mas a alteração nas cores é um item interessante também que vamos observar, não neste vídeo, mas em qualquer um aqui da série que for a surgir, né? Quando for necessário, vamos utilizar esse item a nosso favor. Enfim, correndo aqui o programa, nós conseguimos ver que no item 500, na posição 500, nós temos a textura que foi carregada, mas no momento não parece muito útil, né? A textura só está lá e nós estamos a fazer o devido uso da mesma. Na verdade, o poder das texturas surge quando nós conseguimos determinar em qual área da imagem ou da textura nós queremos renderizar, não é? Então, Raylib fornece uma função chamada drawTexture e eu acho que é rect, ok? Então, aqui nós conseguimos informar qual região da textura nós queremos renderizar e onde nós queremos renderizar essa região, ok? Então, indo aqui na nossa imagem, embora a minha ideia não me facilite a vida, não me informe onde é que está cada pixel, mas cada um desses blocos possui uma coordenada específica, possui um x e y que nos informa onde é que o bloco está. Então, sabendo onde o bloco está, nós podemos informar ao Raylib que eu quero apenas apresentar a porção X ou a porção Y daquela imagem que nos é passada, ok? E desta forma nós apresentamos somente aquela imagem. Isto é muito útil porque permite, por exemplo, apresentar diferentes porções da imagem. E caso a imagem seja uma animação, nós vamos conseguir representar cada frame daquela animação no nosso jogo. É muito interessante. Muito em breve vamos explorar esse conceito. Ok? Então, indo aqui à nossa implementação, nós vamos ter aqui drawTextureRect, onde passamos aqui a texture, ok? Passamos o source, passamos o retângulo a informar qual a região da textura nós queremos utilizar. Por exemplo, eu quero utilizar a região de 10 em 10 até 50 por 50. Então, pronto, aquela região será a região sendo apresentada na tela. A posição que queremos apresentar essa região, simples, vamos colocar aqui, por exemplo, 300 por 300. Então, vamos apresentar na localização 300 por 300 a região de 10 e 10y até 60 e 60 da nossa textura, ok? Então, mais uma vez, iremos passar aqui a cor. E a cor, no caso, será branco para não aplicar nenhum filtro, não aplicar nenhum efeito sobre a imagem, sobre a textura que foi carregada, ok? Eu vou comentar a apresentação anterior da textura, a favor ali de lidar com essa nova apresentação, e como podemos ver agora,
nós não temos toda a imagem que nós carregamos, temos apenas uma porção daquela imagem. Isto é muito interessante, isto é basicamente apresentar um pedaço da textura e se nós variarmos esse pedaço, nós vamos conseguir aqui em algum momento apresentar animações e por aí vai. As aplicações são imensas, ok? Então, em torno das texturas, é basicamente isso que nós tínhamos a tratar. Vamos avançar para um outro ponto, que é a questão dos eventos, não é? Segundo ali a nossa apresentação. Só para confirmar, aqui está o nosso slide e o ponto a seguir é o ponto dos eventos. Perfeito. Então, quando nós falamos sobre eventos, basicamente estamos a falar da interação entre o jogador e o nosso jogo, ok? Nós temos elementos no jogo com os quais em algum momento vai ser possível interagir, seja com o teclado, com um controlador ou mesmo com outro dispositivo. Então, é a partir dos listeners de eventos que nós vamos conseguir lidar com isto. É que nós aplicamos a tal programação orientada a eventos, que é um paradigma de programação que consiste em fazer com que o programa ele funcione em função de interações que ele vai ter com o usuário, ok? Então, Raylib aqui nos fornece uma série de funções que são possíveis a partir do momento em que nós chamamos o método Pull Input Events. Então, Pull Input Events basicamente é uma função que vai puxar todos os eventos de entrada para o nosso programa e vai permitir que nós possamos lidar com esses eventos, ok? No caso, o que queremos fazer aqui é mover o nosso player, que por algum motivo vai ser esse retângulo que nós desenhamos de início. Então, o que vamos fazer é mover aquele retângulo vermelho que nós colocamos no início do jogo em função do input que o usuário tem com o nosso jogo, em função do teclado, as teclas A, S, D, W, no caso. Ok? Então, o que vamos fazer aqui é definir, antes de qualquer coisa, as variáveis que vão ser utilizadas para movimentar aquele player. Então, teremos aqui, por exemplo, uma variável x e uma variável y, que no momento irão ambas receber o valor 10. Então, aqui eu vou fazer x e recebe y, que recebe 10. Ok? Então, temos as variáveis inicializadas. Agora, vamos fazer uso das mesmas variáveis. Então, aqui, onde estamos a desenhar o retângulo vermelho, nós vamos substituir o x pelo x, que é a nossa variável, e o y pelo y, que é a outra variável que acabamos de definir. Correndo o programa, dá para perceber que já tomou efeito. Agora o retângulo encontra-se lá, no canto superior esquerdo da nossa tela. Ótimo. O que vamos fazer agora é interagir com esse retângulo, fazer com que o retângulo mude de posição em função do teclado, em função da interação que o usuário tem com o nosso jogo, ok? Então, o que vamos fazer aqui é verificar, com base em funções de callback, com base em funções que verificam o estado do teclado aqui do Raylib e, enfim, conforme o estado do teclado, nós vamos movimentar o player para algum lado, para cima, para baixo, esquerda ou direita. Então, a primeira regra é que se o usuário pressionar a tecla W, nós vamos querer movimentar o bloco para cima, vamos querer movimentar o bloco para frente, não é? Então, aqui vamos fazer if. Raylib fornece aqui várias funções e uma delas é scale down, que basicamente nos informa se a tecla está pressionada ou não. Então, if scale down, nós passamos aqui uma key, não é? Então aqui vamos passar uma key W, que é a key que aponta para frente. Acredito que estamos todos familiarizados com isso. Então, quando o usuário pressionar o W, o que vai acontecer? Eu quero que o player vá para frente. Então vamos fazer o quê? O que significa ir para frente? De acordo com o nosso caderno, que é assim, nós temos um certo elemento que se encontra, por exemplo, no X 400, suponhamos que isso aqui é 400, então aqui estamos no Y de, por exemplo, 700, suponhamos que isso aqui é 700, super irrealista, mas a ideia é termos apenas uma ideia próxima, termos uma representação distante do que nós queremos. Então nós estamos aqui onde o player está, ok? Então nós queremos ir para frente. O que significa ir para frente? Vamos olhar para as variáveis. Será que vamos mexer o x para ir para frente? Não vamos mexer o x para ir para frente, porque o x simplesmente vai nos mover à esquerda ou à direita. Para irmos para frente, nós teremos de mexer com o y, que é aqui o lado das ordenadas, né? Então, para irmos para frente, essencialmente o que teremos de fazer é movimentar o y, é reduzir o valor do y, e desta forma o player ele vai ir para uma coordenada um pouco menor em relação a y. Então aqui pode ser, por exemplo, de 700
para um outro ponto, que seria aqui. Nesse caso, seria, por exemplo, 600, ok? Então aqui o player foi para frente. Ele não voltou, ele foi para frente, porque simplesmente está um pouco mais acima na nossa tela. Então é basicamente isso que vamos fazer aqui. Se a tecla pressionada for up, a tecla pressionada for W, vamos mover o player up. Então mover o player up significa essencialmente reduzir o valor ali do Y. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer Y menos igual 10, que é para reduzir 10 unidades no Y. Então Y menos igual 10. Perfeito. Uma outra coisa que vamos fazer é tratar do caso contrário. Caso o player pressione a tecla S, vamos aumentar 10 no valor do Y. Então, o que vamos fazer aqui é simplesmente compilar e rodar isso. Né? Vamos ver se de fato temos aqui alguma interação. Pressionei W, o player subiu, S, o player desceu. Interessante. Ok, então agora o que vamos fazer é avançar e mexer com a questão de movimentação para a esquerda ou para a direita. E acho que nem precisamos abrir o caderno para isso. Como percebemos anteriormente, o Y lida com movimentos para frente e para trás. Agora o X é que vai movimentar o player para a esquerda ou para a direita. Ok? Então vamos fazer aqui uma interação similar àquela que fizemos anteriormente, em que se a tecla A estiver pressionada, vamos reduzir do X 10 unidades, ou seja, mover o player para a esquerda. E se a tecla pressionada for D, vamos aumentar aqui o X em 10 unidades, ok? Então aqui vamos fazer o quê? Vamos simplesmente compilar, vamos ver se isso aqui já agora funciona, não é? Então, como podemos ver, movendo para a direita, o player vai, movendo para a esquerda, o player vai, clicando o S e o D ao mesmo tempo, o player também consegue se movimentar sem nenhum problema, ok? Interessante, muito interessante. Ok, então, por enquanto, o vídeo ele está ficando um pouco longo, né? Deu para notar, ele está ficando um pouco longo. E a ideia dessa série, a ideia agora é reduzir o nosso tempo para o mínimo possível, que é para facilitar a visualização. Então, por hoje, nós vamos terminar por aqui, com promessas de continuar, ainda mais na série de jogos, na série de compiladores, para quem estiver acompanhando. E agradeço bastante pela participação, né, de todo mundo, seja na streaming, seja no YouTube. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado.